Salve, salve minha galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Moura e estou vindo aqui para mais um episódio do nosso programa Nordeste em Foco. Vamos aqui falar da semana dos times nordestinos e falar o que é o que eu espero desse final de semana aí para as nossas equipes. De primeira quero agradecer a presença de todo mundo aqui no nosso canal e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no nosso canal para dar uma forcinha e também acompanhar nossas redes sociais, tá? Tem aqui o nosso Instagram do nosso canal principal, que é o Espaço da Bola, e tem também o nosso canal dedicado ao time do CSA, o @porta-voz do Azulão, onde a gente fala mais intensamente da equipe do CSA. Convido vocês a acompanharem a gente lá. Hoje um programa especial aí, antecedendo uma partida importantíssima da equipe do CSA, que pode inclusive significar o acesso. E para isso, vamos retomar os jogos dessa semana para eu poder falar logo o que é que acontece no dia de hoje. O Avaí venceu a equipe do Juventude na terça-feira por 5-2 e foi um jogo importantíssimo, porque o time do CSA venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1 e garantiu mais uma vez a sua vaga no G4. O que é que acontece? O CSA hoje tem um ponto à frente da equipe do Juventude. E com um tropeço do Juventude, um empate ou uma derrota da equipe do Juventude hoje à tarde contra a equipe do Figueirense, o time do CSA já entra em campo hoje à noite, sabendo que com uma vitória garante o seu acesso. Precisa da vitória, isso é indiscutível. Só que o time do CSA precisa também contar com um tropeço da equipe do Juventude no jogo de hoje à tarde. Depois a gente fala mais um pouco sobre isso aí, sobre os horários e tudo. Vamos passar o resto dos jogos aí dos nordestinos, que quase todos os nordestinos venceram nessa semana, né? Já falei da vitória do CSA. O Confiança acabou perdendo para a equipe do Sampaio Corrêa, que também é o nordestino, então não tinha como todos os nordestinos vencerem nessa rodada. O Confiança foi derrotado por 1-0. O Sampaio retomando aí também o rumo das vitórias, né? O CRB venceu por 5-1 a equipe do Figueirense e jogou uma fogueira desgraçada para cima do Figueirense, né? Entra em campo hoje muito pressionado, precisando do resultado. E o CRB, que já estava tranquilo, né? Recebeu, inclusive, informações, né? Que eu recebi aqui, que o CRB recebeu uma mala, né? Aquelas malas brancas do Náutico e do Vitória. Cada um deu uma quantia aí para o CRB. Não vou especular valores também, mas o que eu fiquei sabendo é isso. Tenho até valores, algumas informações, mas não vou confirmar nada. Mas os interessados nesse jogo eram Náutico e Vitória, que venceram também e ultrapassaram a equipe do Figueirense. Esses foram os jogos dos nordestinos na terça-feira. Na quarta, a gente teve, pela Série A, o Bahia voltando a vencer o Atlético Paranaense e pegando o elevador, fugindo da zona do rebaixamento. Foi uma vitória importantíssima aí para a equipe do Bahia. E pela Série B, a gente teve a vitória do Vitória em cima do Guarani. O Guarani está naquele momento remendado aí por Covid, né? Foi muito prejudicado por causa dessa situação e acabou sendo derrotado mais uma vez. A equipe do Vitória que pegou o elevador também, fugiu do Z4. O Náutico venceu o Oeste, meteu 4-1 no Oeste. Foi bom também porque o Náutico luta contra o Figueirense em questão de número de saldo de gols e número de gols marcados. Então essa vitória elástica do Náutico foi importante também para aumentar o saldo aí, né? Aumentar o sarrafo mais um pouquinho. Vamos agora para o dia de ontem. Nessa quinta-feira, a gente teve pela Série A do Campeonato Brasileiro a vitória do Fortaleza contra o Santos. O Fortaleza abriu o placar com um gol de pênalti. Só que no primeiro tempo, quando ainda estava 0-0, o Santos perdeu um pênalti. O Santos está com um time meio mexido, né? Não estava com a equipe principal, digamos assim, o time do Santos, porque está com o olho na final da Libertadores. Está se preparando para a final da Libertadores. Teve também a vitória por 4-0 da equipe do Ceará, se mantendo ali no bolo do meio da tabela, né? 4-0 o Ceará em cima do Goiás, fora de casa, jogo importante. E a derrota do Sport para o Corinthians por 3-0. Apesar de ter sido uma derrota elástica por 3-0, perder esse jogo para o Corinthians não era um resultado absurdo. O Corinthians vinha tomado uma sapatada da equipe do Palmeiras, né? E poderia ser instalada uma crise. Só que se a gente pegar um retrato atual da equipe do Corinthians, ele vem numa fase de ascendência, né? Numa fase de alta no campeonato. O momento do Corinthians é muito bom. Então essa derrota era até uma derrota aceitável, né? Foi muito ruim por causa do resultado elástico, mas o Sport
Não, acho que nem contava talvez com a vitória nesse jogo, esperava até uma derrota pelo que projetava aí para a sequência. Mas vamos lá. Hoje já é sexta-feira, já tem mais jogo hoje, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos primeiro falar da classificação para a gente poder ter um retrato do que importa, do que significa os jogos desse final de semana. A gente tem o Ceará em 10º colocado com 42, acima do Ceará tem o Santos e o Corinthians com 45, só que tem um jogo a menos, tanto o Corinthians quanto o Santos. O Ceará continua nessa busca aí pela 8ª colocação, que possivelmente vai abrir, né, por causa dos times que estão brigando aí pela Libertadores, pela Copa do Brasil, possivelmente abre aí a 8ª colocação ou a 7ª, né? Hoje não abriria a 8ª, porque o Santos está em 9º. Então, para abrir mais uma posição, o Santos deveria ficar ali no G6 ou G7, porque aí abria mais uma vaga para a Libertadores, para o 8º colocado. Com o Santos agora colocando um time mais mexido, eu acho que só vai abrir até a 7ª colocação, se o Santos for campeão da Libertadores. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, aí abre sim a vaga para o 8º colocado, né? Então persegue ainda aí a equipe do Ceará uma vaguinha aí no G8, quem sabe. Tá na disputa, né? Tem jogos ainda para seguir. Com as vitórias de Fortaleza e Bahia, eles subiram posições. O Fortaleza foi para 14º colocado, tá com 35 pontos. O Bahia tá com 32, só que tem um jogo a menos. E o Sport está na beira ali com 32 também. O Vasco está com 32 na zona do rebaixamento, só que tem um jogo a menos também do que a equipe do Sport. Tá? Essa é a classificação da Série A. Na Série B a gente tem hoje o Cuiabá, que dependendo do resultado do Juventude pode garantir o seu acesso hoje. Né? Então já é uma equipe que praticamente carimbou, precisa de um ponto só para não depender de ninguém em 2 jogos. Né? Então já está praticamente carimbado aí o Cuiabá. O CSA em 4º colocado com 56, e aí é aquilo que eu falei, dependendo da combinação de resultados entre o jogo do CSA e o jogo do Juventude, né, o CSA pode garantir o acesso hoje. O Sampaio em 7º colocado com 51, ainda tem algumas aspirações, né, se vencer os 2 jogos vai para 57, poderia ultrapassar o CSA e o Juventude se os dois tropeçassem em todos esses jogos, né, mas é muito difícil que isso aconteça. O CRB vem em 10º colocado com 49 pontos também, não briga nem para não cair, nem para subir mais. Matematicamente já não está nessa briga, né? O Confiança em 45 pontos, tá já salvo, né? Porque o time da zona do rebaixamento é o Figueirense com 39. Náutico e Vitória numa posição mais próxima da zona de rebaixamento com 42 pontos. Gente, eu vou falar mais precisamente dessa situação de Náutico e Vitória amanhã ou depois, né? Porque eu tô fazendo alguns outros vídeos agora para poder tratar mais especificamente de algum caso, certo? Nesse caso aí sobre a briga contra o rebaixamento de Vitória e Náutico, e aí eu trago mais especificamente esses detalhes aí sobre essa disputa nesse final de semana, como eu fiz na quarta-feira falando exatamente sobre esses dois e sobre o CSA também. Tá? Então acompanhem nosso conteúdo, que eu estou trazendo mais programas para vocês, mais programas aqui durante a semana aqui do nosso canal. Inclusive, ontem estreou o nosso Alagoas em Foco, que é um programa exclusivo para falar dos times de Alagoas, Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, os alagoanos na Série A, Série B, Série C, Série D e também Copa do Brasil. Né? Vou falar de todos os times alagoanos aqui de uma maneira mais exclusiva, digamos assim, mais criteriosa, tá? Então acompanhe aqui o nosso conteúdo. Eu vou deixar o link aqui para os vídeos para vocês poderem acompanhar, certo? Mas nesse final de semana tem mais vídeo aí falando sobre esses dois times aqui, Náutico e Vitória, e também sobre outras situações aí que a gente vai buscar, dependendo dos resultados dessa sexta, do sábado, sei lá, tá? Vamos falar dos jogos. Jogos de hoje. A gente tem pela Série B essa partida de Juventude e Figueirense às 4 horas. E o jogo de 7h15 do CSA contra o Brasil de Pelotas. Juventude, empatando esse jogo, chega aos mesmos 56 do CSA. E o CSA vencendo o Brasil de Pelotas, vai a 59. Então ficaria 59 a 56, só que o CSA com 17 vitórias e o Juventude com 15. Então o Juventude não precisa perder o seu jogo, basta um empate do Juventude para que o CSA possa, com uma vitória, se garantir na Série A, certo? Então tem esse jogo aí de detalhes para que o CSA possa garantir o acesso hoje.
Mais tarde tem Cuiabá e Sampaio Corrêa, o Cuiabá buscando aí garantir-se matematicamente, né, caso o Juventude não ajude, né? Mas o Cuiabá com um empate já se garante independente de qualquer outro resultado. Vamos para o sábado, que tem mais jogo de nordestino, tá? Pela Série A não tem. Pela Série B a gente tem o Confiança enfrentando o América Mineiro, o América brigando pelo título, o Confiança buscando aí um pontinho para se salvar, né? Para ficar... Eu acho que até por número de vitórias o Confiança já está garantido. Não busquei essa informação, mas também é só detalhe, né? Um pontinho o Confiança se garante aí. E é muito difícil que todos os outros times vão vencer para o Confiança cair. Na minha opinião já tá salvo. Pela Série A, o Ceará enfrenta a equipe do Palmeiras. Aí o Palmeiras de olho também na Libertadores, né? A gente tem Grenal no domingo. Interessante esse jogo. Atlético Goianiense e Fortaleza jogam também, o Fortaleza buscando se afastar mais ainda do Z4. E o duelo entre Sport e Bahia, dois times que estão numa situação muito complicada aí pela Série A, estão lá embaixo na tabela, certo? Mas vamos lá, galera. No domingo também tem nordestino, perdão. O Cruzeiro joga com o Náutico num jogo importantíssimo para poder se salvar, né, para poder escapar do Z4. E a Ponte Preta enfrenta a equipe do CRB. Ponte Preta que nessa semana aí foi derrotada pela Chapecoense, então praticamente deu adeus à disputa pelo acesso, né? O CRB joga esse jogo aí também sem brigar por muita coisa, então é um jogo mais morno também, tá? Então, galera, esses foram os jogos do final de semana. Vamos torcer pelo sucesso aí das equipes do Nordeste. Eu já volto nesse final de semana com mais um vídeo falando de maneira mais criteriosa sobre o Vitória e o Náutico nessa briga para escapar do rebaixamento. E também vou falar aqui de outra situação. Talvez o CSA, se ainda estiver disputando aí o acesso, se não garantiu o acesso hoje. Talvez sobre a situação de Sport e Bahia. Aí a gente vai ver como segue essa rodada aí. Mas eu acho que eu vou falar dos times da Série A dessa vez, tá? Então, nesse final de semana tem mais conteúdo, acompanhem aqui o nosso canal para não perder nada, certo? Então, um abraço aí para vocês, gente. Hoje à noite tem a análise do jogo do time do CSA aqui no canal. Vou falar um pouquinho aqui sobre o jogo do time do CSA, certo? Depois dessa partida. Grande abraço aí para vocês, galera. Valeu, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela participação também. Tamo junto e até nosso próximo vídeo aí. Valeu, galera.